você. Agora Deus vai falar conosco na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está teu servo, Senhor. Pai, usa o teu filho, Senhor, conforme a tua vontade. Pai, coloca anjo na porta neste momento e anjo aqui no altar, auxiliando o teu filho. Usa a boca do teu servo, Senhor, que teu ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. A tua igreja está atenta a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu peço que a igreja amada do Senhor Jesus abra vossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 10 também, em nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo 10 e versículo 10. Voltando um pouco ao primeiro capítulo, nós vamos pegar dos 10 para baixo, mas o tema é a missão dos 70 discípulos, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor já falou e foi bênção, falou na palavra, no louvor. Que Deus continue te usando, jovem, cada vez mais. Glória a Deus, aleluia. Porque nós aqui, eu creio que a igreja toda sentiu a presença de Deus. Sentiu a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Todos, né? Mas ela é jovem. Deus usou poderosamente em nome de Jesus. Para a nossa irmã pecadora também, para a nossa irmã Arielle também, que Deus usou toda a igreja em nome de Jesus. Do que eu peço que esse ano todos dá lugar em nome de Jesus, para que nós todos juntos façamos a obra em nome de Jesus. Como eu aprendi, digo que tiver dentro da palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, pode usar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Todos acharam? Amém. Então, lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: glória a Deus, aleluia, aqui. Mas em qualquer cidade em que entrar, glória a Deus, aleluia, vós não recebeis, saindo por ruas, dizer até o pó que da vossa cidade se torna aos nossos, se pecou, e sacudir sobre o vosso, e saber, contudo, que isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo vós que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra de Jesus falando ali, e glória a Deus, aleluia, ordenando os discípulos, se entrar quando saíram os 70, em dois para evangelizar. Glória a Deus, aleluia. Ele deu autoridade aos seus discípulos para curar, glória, libertar vida, fazer sinais e maravilhas. Mas ele disse que a cidade que não aceitara para discutir um pó, glória a Deus, aleluia. Porque a lembra de Moisés, quando ali, glória, viu a sarça dele, e aquilo chamou a atenção de Moisés, porque Moisés morava ali no deserto. Ele via todo dia o fogo pegar, mas consumir, mas aquela não consumir. Então o Senhor disse, glória a Deus, aleluia, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. Então aquela cidade já foi mais desolada com o Senhor Jesus, porque não ouviu a palavra do Senhor, não deixou de, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, que não pregasse a palavra daquela cidade. Então ele disse, até o pó, porque vocês é santo, isso é para mim e para você, até o pó. Hoje não precisa mais do meu Espírito, a vida é nós, glória a Deus, aleluia. Nós não pegamos nada pela misericórdia do Senhor Jesus, mas disse até o pó, sacuda, glória a Deus, aleluia, porque aquela cidade era amaldiçoada, porque a salvação chegou lá e ele não aceitou. E aí isso é para mim e para você. Só prega, glória a Deus, aleluia. Se aceitou,
seja aceitar quem for, vai subir para a glória conosco e vai cantar o hino da vitória. Se não aceitar, glória a Deus, aleluia, a palavra diz que a salvação chegou até nós, chegou até ele. Mas eles não aceitaram, voltaram para eles em nome de Jesus. E para nós a mesma coisa, prega, se aceitar, glória a Deus, aleluia. E vir para a igreja fazer o que a Bíblia manda, vai subir para a glória. Se não, glória a Deus, aleluia, a salvação chega até nós, como já está até nós, continua conosco, em nome de Jesus. O nosso trabalho em cima desta terra, fazer a obra para o Senhor Jesus, não é perdido, igreja amada do Senhor Jesus. Muito por falta de conhecimento, vai falar, eu não vou fazer para os pastores, não. O pastor não tem obra, a obra é de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor disse, igreja amada, que ela vai haver mais tolerância naquele dia do juízo para Sodoma. Glória a Deus, aleluia, e Gomorra. Porque pai Abraão só viu, porque Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele não foi lá pregar, ele só orou e pediu para Deus ter misericórdia. Ele começou nos 50, Deus foi abaixando que ele não achou. Glória a Deus, aleluia, e ele pedindo a misericórdia. Mas ninguém foi lá pregar, a igreja amada do Senhor Jesus. Agora traga para mim, para você no dia de hoje. Alguém pregou para mim, não foi nenhuma vez, nem duas, mas hoje eu estou aqui pela misericórdia. E a palavra, a salvação chegou para mim, glória a Deus, aleluia. Chegou para você, glória a Deus, aleluia. Mas se nós tivéssemos ouvido também, glória a Deus, aleluia, e não tivesse tendo crédito, glória a Deus, aleluia, não tinha salvação, em nome de Jesus. Eu creio ainda, igreja amada, que aquele povo ainda vai ter salvação. A Bíblia não diz, isso é pensamento, como disse o pastor Helder, de pregador, glória a Deus, aleluia, porque ninguém pregou lá e eles andavam errado, fazia tudo errado, achando que era certo, em nome de Jesus. Mas o Senhor disse, igreja amada, que vai ter mais tolerância naquele dia para o povo de lá, em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor disse, glória a Deus, aleluia, que ai Marazim, e Betissá, glória a Deus, aleluia, glória a Tiró, glória a Deus, aleluia, Sidó, porque, glória a Deus, aleluia, o Senhor fez maravilha, glória a Deus, aleluia, em santos lugares, e eles não aceitaram a palavra. Hoje está da mesma maneira, Deus está vendo cura, libertação, transformação, os acontecimentos acontecendo, e tem muita gente que não está dando sinal, não está dando, não está tendo, está achando normal os acontecimentos dos últimos dias, mas a palavra ainda não é o bem. O Senhor Jesus disse que com este evangelho não foi pregado aos quatro cantos da terra, ele não vai vir, para que não aconteça como aconteceu, glória a Deus, aleluia, com Sodoma e Gomorra, qual você acabou de ler, que eles não teve o privilégio que eu e você teve de ver a palavra de Deus. E o nosso privilégio é maior, porque hoje era na nossa mão, glória a Deus, aleluia, na nossa mente, porque o Espírito fala conosco, conosco, cada vez, glória a Deus, aleluia, que nós precisamos de uma palavra, ou com a Bíblia não, o Espírito Santo nos usa em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele fala também, glória a Deus, aleluia, ali, glória a Deus, aleluia, de Tiró, glória a Deus, aleluia, de Sidó, que ele ali fez sinais, fez maravilha, glória a Deus, aleluia. Ele fala de Sidó e Tiró, glória a Deus, aleluia, que vai ter menos vigor, glória a Deus, aleluia, para eles, glória a Deus, aleluia, e para Cafarnaum, glória a Deus, aleluia, que ele pregou, fez maravilha, curou, glória a Deus, aleluia, mas o povo não deu crédito, glória a Deus, aleluia. Igreja amada, que nós estamos dando crédito e continua dando crédito, glória a Deus, aleluia, para que nós partimos daqui e vamos para a glória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, glória a Deus.
aquele que aceitou as maravilhas, glória a Deus, aleluia. Mas teve cidade que ele pregou e ninguém deu crédito, glória a Deus, aleluia. Então já está condenada, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, glória, glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 16 ele diz que ouve a voz ali, ouve aquele que me enviou. Aquele 70 foi enviado para o Senhor Jesus. E ele diz, aquele que ouve, aquele 70, aquele que ouve você. Glória a Deus, aleluia, eu. Glória, está ouvindo o Senhor Jesus. Mas aquele que nega eu, você está negando também o Senhor Jesus. E aquele que nega o Senhor Jesus está negando todo o poderoso nome do Senhor Jesus. Talvez por mim, no meu tempo, as coisas do mundo, eu digo a verdade. Deus pregava para mim, mas eu não aceitava. Mas por misericórdia que o Senhor teve na minha vida, hoje eu aceitei em nome do Senhor Jesus. Este pobre, miserável, pecador, glória a Deus, aleluia. O Senhor lhe dá autoridade, glória a Deus, aleluia, para me pregar. Se ouvir eu, glória a Deus, aleluia, um de vocês vai subir para a glória. Se não rejeitar a nossa palavra, está rejeitando o Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos dar salvação e a vida eterna. Nós temos uma responsabilidade, mas tem prazer, autoridade, porque o que nós estamos fazendo, igreja amada, não é uma coisa comum. Talvez muito não dá valor por falta de conhecimento, como a nós mesmos não dava. Mas hoje, se negar você, não se preocupa, está negando aquele que morreu na cruz. E se negar nós, está negando ele, está negando o Pai, porque negou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo sério, igreja amada do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que os discípulos 70 voltaram alegre, glória a Deus, aleluia, e disse para o Senhor Jesus, e em teu nome, Jesus, glória a Deus, aleluia, viu o demônio cair do céu como se fosse raio. Isso ainda vai se cumprir, glória a Deus, aleluia, lá no fim do tempo, que hoje nós já estamos pregando, estamos expulsando, mas ele ainda está sobre, glória, mas naquele dia, glória a Deus, aleluia, ele vai cair aonde estiver como raio, em nome do Senhor Jesus. E os discípulos voltaram alegres, dizendo, até o demônio, olha a autoridade que eu e você tem, igreja amada. É por isso que nós temos que andar em santidade, para que o demônio, glória a Deus, aleluia, porque quando nós ponhamos a mão com autoridade, sai em nome de Jesus, porque se eu não estiver na posição, no pecado, ou eu tenho aqui da terra na porta, ele vai nos escandalizar, ele vai olhar para mim, vai olhar para você e diz, mas quem é você? Você é igual a eu, você faz coisa pior do que eu, tem coisa que você faz, eu tenho vergonha de fazer. Então é por isso que nós temos que andar sobre a autoridade do poder do Senhor Jesus, porque o demônio não pode envergonhar. Nós temos que voltar com esses 70 alegre, dizendo para o Senhor Jesus na nossa oração, até o demônio nos sujeitou quando nós falamos do teu nome, em nome do Senhor Jesus. E não é para o demônio vir por cima de nós para nos escandalizar, não, é para Deus sair do poder do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Então, igreja amada do Senhor Jesus, nós temos que ter a mesma autoridade que aqueles 70 teve, para que o meu nome e o teu não seja escandalizado, porque o nome do Senhor Jesus é poderoso. Vai ser pregado aos quatro cantos da terra, querendo ou não, país querendo ou não, autoridade querendo ou não, não estou brigando contra a lei, mas é a palavra de Deus que vai se cumprir sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Repito de novo, que ele mesmo disse, enquanto esse evangelho não for pregado a toda a nação da terra, a todo mundo, ele não vai vir, porque naquele grande dia não vai ter desculpa, eu não ouvi, ninguém pregou para mim, glória a Deus, aleluia, não,
Paulo diz: importante que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aquilo que não é bom nós não pegamos para nós, mas aqui nós estamos também, por misericórdia, conhecedor da palavra. Se tiver alguma dúvida, examina a palavra e depois tome posse daquela pregação, em nome de Jesus, para que nós também não saia escandalizando, em nome do Senhor Jesus. Glória. Nós temos, repito de novo, nós temos que ser como os 70, ver demônio cair no céu como raio, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que Jesus deu. Quando Jesus mandou, ele disse para os discípulos que chegaram alegre, glória a Deus, aleluia. Ele diz, voltando, falando com o Senhor, todo alegre, ele disse: eu tive poder para pisar em serpente, escorpião, em toda a força do mal, e não vai fazer dano algum. O Senhor deu esse poder para cada um de nós, para que nós pisamos, glória a Deus, aleluia. Escorpião, glória a Deus, aleluia, e toda a força do inimigo, glória a Deus, aleluia, todo mal que vem sobre a terra, e não vai fazer dano nenhum para nós, em nome do Senhor Jesus. Só que nós não tiver da presença, glória a Deus, aleluia, mas que nós estiver cheio do Espírito, cheio da presença, cheio da autoridade, igreja amada, ele vai cair do céu, vou levantar da minha mão, ou pôr a mão, ou falando do nome dele a cada um de nós, ele vai cair em nome do Senhor Jesus. Essa autoridade, igreja, pode achar o mundo todo que nós somos fracos, nós não somos nada, mas a palavra do Senhor diz que aquilo que habita em mim e você é maior do que o que está no mundo, porque em mim você tem a presença, tem o Espírito do Senhor, e isso é que nós, o Senhor Jesus. Pode prestar atenção nesta palavra. Os discípulos andaram com Jesus, caminharam com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus. E quando Jesus morreu, Jesus apareceu para eles. Eles podiam pregar tudo o que eles viram, mas Jesus disse: fique em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Até que do alto seja revestido. Jesus estava falando: não tem ninguém forte. Forte é meu Espírito que habita em você e eu. Forte é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sempre pensa nisso. Lá os discípulos podiam, igreja amada, falar do acontecimento e das maravilhas que os olhos dele viu Jesus falar. Mas Jesus não deu autoridade. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido. E Jesus, antes de partir, diz para ele: olha, eu vou, mas eu vou deixar outro Consolador que vai identificar em mim para que vós não fiquem sozinhos. E esse Consolador que deixou para os discípulos habita em mim e você. Você nunca está sozinho, pode estar aqui sozinho, mas o Espírito Santo está comigo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: se tiver dois ou três, Jesus está no meio. Mas se tiver um só de nós, ele está junto conosco em nome de Jesus. Aí ele não está no meio, ele está junto conosco, porque ele habita em mim e você. O Espírito dele está junto conosco em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. E aí Jesus, glória a Deus, os discípulos ainda continuando alegre, porque viu, glória a Deus, o diabo cair do céu como raio. Ficou sabendo que o Senhor deu autoridade para que eles pisassem serpentes, escorpião e todo tipo de mal, em nome do Senhor Jesus. Toda doença, igreja amada, toda praga, toda maldição, todo mal que tem, nós temos autoridade no nome dele, igreja amada, para pisar, para repreender, para jogar por terra. Não é nós, é ele que faz, nós só usa a autoridade que ele deu para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus disse para os discípulos: alegrai-vos, não por causa disso, é porque o seu nome está escrito lá no céu. Eu estou alegre porque o meu nome, o teu está escrito no livro da vida, está escrito no livro
disse, nos fins do tempo, muitos vai dizer para ele: eu curei em teu nome, eu expulsei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu louvei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz acontecer. Não, é dele, igreja amada. Conforme ele usa, é dele, em nome do Senhor Jesus. Ele só pede uma coisa para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Que está aqui no versículo 21, que é para nós se alegrar, porque o nosso nome está escrito no céu. É para nós se alegrar por causa deste motivo. Se você prega bem, se você prega bem, é ele através do Espírito. Louva bem, é ele através do Espírito Santo. Se você ora bem, é ele. Se você tem autoridade para expulsar, para curar, tudo é ele, igreja amada do Senhor Jesus. E não, glória, hoje o povo está cobrando algo, hoje o povo está cobrando algo, glória a Deus, aleluia, que não é dele. A lembra de rico e Lázaro, quando Lázaro apareceu no seio de Abraão, igreja amada, o rico que estava lá no inferno, ele disse: manda ele vir aqui molhar o dedo, glória a Deus, aleluia, e tocar na minha língua. Eles não, lá você teve todos bem, glória a Deus, e Lázaro não teve nada. Tem pessoa que já está cobrando a salvação através do louvor, da pregação, glória a Deus, aleluia, e ele vai perder a salvação, porque a obra não é dele, a obra é de Deus. Usando a sua apenas instrumento do Senhor Jesus. Eu não estou falando que a pessoa vem aqui, gasta gasolina, então nós damos dinheiro para gasolina, vai pregar, nós não prega, glória a Deus, aleluia, porque a obra não é nossa, a obra é daquele que todo pode, em nome de Jesus. A obra é dele, glória a Deus, aleluia. Você tem um presbítero, pastor agora, né? Eu sou pregador e eu fui dar, ele falou: eu não preciso, eu tenho, eu sei que você tem, mas é para gasolina para você pregar no outro lugar e fazer a obra no outro lugar, porque a obra não é sua e nem minha, é daquele que tudo pode, em nome de Jesus. Então ele mesmo viu. Eu vi que ele não estava cobrando porque subiu aqui em cima do altar, mas um gasto que só para uma cidade grande, vem de longe. Nós temos que agradar ele também em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, quando, glória a Deus, aleluia, o Senhor falou isso para os discípulos, o próprio Jesus, glória a Deus, aleluia, se alegrou, igreja amada, porque ele diz: graças eu te dou, Pai, glória a Deus, que não deu sábio e nem os inteligentes, deu humilde igual em você. Aqui não tem doutor, não tem advogado, aqui não tem juízo, mas para o Senhor Jesus nós somos doutor e advogado da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que ele sabe, nós não sabemos, aquilo que ele estudou, nós não estudou, mas a palavra de Deus está na minha e na tua mente, através do Espírito Santo. O louvor está na tua mente, aqueles que louvam, cada um tem um dom, aqueles que pregam, aquele que louva, algo que eles não sabem, nós sabemos, glória a Deus, aleluia, e a tua enche da presença de Deus, através da palavra, através do louvor, glória a Deus, aleluia. E isso agradou Jesus muito, glória a Deus, aleluia, porque eu disse: isso me alegra, Pai, porque te alegrou. Deram os humildes, Deus sábio e inteligente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele disse: deu um povo que não tem conhecimento, mas hoje é um povo sábio, porque tem conhecimento da palavra de Deus, tem conhecimento da salvação e da vida eterna. É um povo que sai da tua casa debaixo de chuva, de sol, glória a Deus, aleluia, para fazer a obra do Senhor, para montar o reino do céu. Nós não temos posse como ele tem, não tem inteligência, mas uma coisa eu quero dizer: nós vamos morar lá na glória, vamos andar na rua de ouro, os panteões, o banco de cada pedra preciosa, as paredes de cada pedra, igreja amada, é o nosso lar em nome do Senhor Jesus, porque nós fomos escolhidos, não para ser
rico aqui na terra, mas ter rico na glória, junto com o Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor disse, igreja amada do Senhor Jesus, que ali os discípulos, glória a Deus, aleluia, voltando em particular, o Senhor disse, bem-aventurados os olhos, glória a Deus, que vê os que vós vendo, glória a Deus, aleluia, porque ele está dizendo que bem-aventurado foi esse, que viu o demônio cair da terra, do céu, glória a Deus, aleluia, que ele viu tanta coisa maravilhosa, viu o próprio Jesus pregando, glória a Deus, aleluia. Mas ele está falando que bem-aventurado é o que eles viram, porque os profetas queriam ver o que este povo viu. Mas lá no livro de Pedro, glória a Deus, aleluia, lá no livro de 1 Pedro, capítulo, glória a Deus, aleluia, capítulo 1, em versículo 9, ele diz que bem-aventurados são nós, que não vê e nem sequer ouvimos, glória a Deus, aleluia. Mas isso já causa a nossa salvação, porque a igreja amada do Senhor Jesus, eu não vi quando Jesus foi pregado na cruz, daí você também não viu, mas você como cantou a nossa irmã, esqueci o nome dela, que ele morreu, foi pregado ali na cruz, ela não viu, ela hoje exalta o nome do Senhor, por isso o motivo em nome do Senhor Jesus, e por isso a salvação é para mim, para você todos, porque é algo que nós não vimos crer, glória a Deus, os discípulos, como disse Jesus, bem-aventurado, que muitos queriam ver e não viu, os profetas queriam ver e não viu, mas os discípulos viram, glória a Deus, aleluia, tudo que o Senhor fez. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós não vimos o que ele fez, mas nós vamos ver ele lá na glória. E a palavra do Senhor diz que lá nós vamos ver ele como é. Glória a Deus. Você vê Jesus aqui é moreno, lá é preto, o lugar é muito branco, as imagens, mas eu e você vamos ver como ele é, em nome do Senhor Jesus. Ele rodeado de glória, de todo o esplendor, glória a Deus, aleluia. É dessa maneira que nós vamos ver ele, igreja amada. Tinha um pastor, eu devo muito para esse pastor, que ele me ajudou muito quando eu era novo convertido. E ele me perguntava muita coisa para ele da Bíblia, que o pastor meu, lê a Bíblia. Era eu e o pastor Denis. Vocês dois, lê a Bíblia, que eu vou ganhar um para pregar e o outro fazer a primeira parte. Na outra semana eu prego e outro eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas eu não conhecia nada, eu corria nele, ele me explicava. E quando eu chegava dele, eu li lá um versículo que está falando isso, só que eu não entendi. Ele falou, você já está aí? Eu falei, estou. Glória a Deus, aleluia. Mas eu aprendi muito com ele. E ele dizia, Jesus tem que ser moreno, porque o povo de Israel é bem moreno, né? Mas a Bíblia diz que nós ainda vamos ver como ele é. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu me alegro, porque nós não estávamos como temos 70, como temos 12, glória a Deus, aleluia. Mas nós vamos ver, os 12 viu ele em carne, e nós vamos ver ele como ele é. O povo que ele, os 70 e os 12 também, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz, igreja, mas que muitos dos profetas também desejavam ouvir, glória a Deus, e ver como eles viram, glória a Deus, aleluia, que ninguém viu a não ser os discípulos 70, mas também aquele que aceitou Jesus e faz a obra, como eu e você, vai ver em nome do Senhor Jesus, como ele é, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E que nós continuamos fazendo a obra, igreja amada do Senhor Jesus. Tem hora que fica chateado. Se você aceitar bem, glória, mas como Jesus falou, se aceitar bem, glória a Deus, é uma das maiores complicações que tem no mundo, nós que é crente, que tem pessoa que não aceita a nossa paz. Mas a palavra do Senhor diz, Deus me livre, se eu dou a paz para você, você não aceita, se tiver paz,
vai aceitar. Se não tiver, ela volta para nós do mesmo jeito. Do Senhor Jesus. Porque a paz é para quem tem, igreja amada. Se você está dando para mim, você está dando algo que o Senhor deu. E se eu dou para você, eu estou dando algo que o Senhor deu. Não é minha, Ele me deu em nome do Senhor Jesus. Dá paz, não importa quem se aceitar mesmo, não vai ficar perdido, ela volta para você em nome do Senhor Jesus. E se ele for de paz, vai ser abençoado como eu e você. Mas é importante, igreja amada do Senhor Jesus, que nós continuamos fazendo a obra. E a palavra do Senhor disse, igreja amada, voltando um pouco para trás, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor disse que ele ia, nós ia como cordeiro, os discípulos iam como cordeiro, mas ia ser um meio, glória a Deus, de lobo, devorador, em nome do Senhor Jesus. E nós sabemos disso, porque nós também não éramos libertados. Muitos vão aceitar de bom grado, outros vão fingir que aceitou. Quando nós saímos, pode falar até mal, mas o importante é que nós faz a obra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque o meu trabalho e o teu não vai ficar em vão. Glória a Deus, porque vai ter o livro da obra. E quando abrir o livro da obra, está escrito lá o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então é muito importante, glória a Deus, aleluia. E a palavra diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Com toda a oportunidade, todos, o trabalhador aqui também é pouco, mas com o pouco que tem, vou fazer a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Não é eu que digo, é a palavra, o próprio Jesus diz, para que nós oramos, glória a Deus, aleluia, o dono da seara, que é o Pai Todo-Poderoso, para que Ele manda mais obreiros, para que faça a obra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, para que a obra não fica, glória a Deus, aleluia, sem ninguém para fazer em nome do Senhor Jesus. Bem, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração, chama a nossa irmã cantora para cantar mais um louvor. Filho e Pai, vamos receber a irmã com a grande salva do próprio do Senhor Jesus. Amém? Glória, glória a Deus, aleluia. Quando o coreano, eu vou. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem nesse estado morto, Ele faz ressurgir. Esse é o nosso Deus, para mostrar a grande autoridade da sua mão. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ai Jesus, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele vem do meu
E o povo atravessou seguro pela fé. Usa a tua fé nessa noite, em nome de Jesus. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ai, Jesus, eu vou pedir Jesus aqui. Merece ser dessa sinal. Ele passa em sua frente. Olha aí, Aline. Também faz ver, porque tem autoridade. Jesus é o dono do poder. Oh! Que é o seu amor, porque Ele é Senhor. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente. Ele tira todo o mal. Porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor. Pra mostrar a imensidão que é do seu amor. Porque eu tô sentindo Jesus aqui. Ele é Senhor para sempre, Jesus. Oh, Ele é Senhor. Esse ano vai ser ano de cura, de renovo. Pode o mundo se acabar lá, pastor, lá fora, mas Deus vai cumprir o que é da nossa vida, em nome de Jesus. Há cumprimento de promessa aqui, há cumprimento de testemunho, vitória, em nome de Jesus. Nós vamos ter um sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, que Deus abençoe a cidade. Glória a Deus, aleluia. Para que nós continuemos orando 12 meses de oração. E eu creio que vai ser 12 meses de vitória em nome de Jesus. E aquele que não recebeu a bênção do ano passado, traga para que nós continuemos orando em nome de Jesus. Eu quero avisar a igreja que a missionária também mandou avisar que sexta-feira que vem estará junto conosco de novo. O pastor Helder, a pressão estava alta e ficou lá, tomou remédio e ficou de boa, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas domingo é culto de Santa Ceia. Ele está aqui dando continuidade na primeira parte e eu pregando para a Santa Ceia em nome do Senhor Jesus. Bem? Eu quero agradecer a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E agora vamos continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o meu irmão Marcelo, que ele de manhã ele estava aqui me ajudando. E depois foi no enterro lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para que nós voltamos aos nossos lares. Deus querido, Deus amado, Senhor, Deus da glória. Leva o teu povo, Deus querido, abençoe este povo, que é o teu povo. Deus querido, porque a tua palavra disse que o Senhor não dispensa ninguém de mão vazia. Mas da mesma maneira que nós daqui, dentro do altar, até lá na porta, pegando tudo da nave da igreja, tua serva, teu servo, tudo das crianças, vai sair daqui vitorioso. Aqueles que não podem vir no dia de hoje, Jesus querido, Deus amado, que o Senhor abençoa, dá vitória em nome do Senhor Jesus. Jesus querido, visita o pastor Helder, que está, Jesus querido, adoentado. Visita a missionária Rosângela também, que está doente. Visita a nossa irmã Camila Vitória também, Jesus querido. Entra com uma cura divina na vida de cada um deles, dando vitória a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E se tiver do teu povo mais pessoas que não falaram, está doente, que o Senhor entra com uma cura divina. Agora, Jesus querido, como o Senhor nos dispensa nenhum de nós em paz. Então, da mesma maneira que nós vamos sair daqui vitorioso e abençoado, que todos saiam em nome de Jesus. Né? Então, na paz, eu quero avisar que a missionária Bruna não está, porque a nossa irmã Camila Vitória estava com o pastor Josivan e ela ali, que ela está com... no posto e ela está doente, tinha ficado doente, tá? Então, por isso que ela não está aqui, está cuidando da filha, o pastor está aqui em nome do Senhor Jesus, tá bem? Amém. Todos com a mão assim, em nome do Senhor Jesus.
A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja por todos hoje e sempre, todos dizem. Amém! A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leve cada um de nós em paz, ficando em paz e voltando em paz, em nome de Jesus. Uma salva de palmas do Senhor Jesus. Para encerrar primeiro nesta noite, deixando em bolacha, fique à vontade em nome de Jesus, amém?